Os Gusseys eram uma família mista que vivia na pequena e não incorporada comunidade rural de Chaffin, Califórnia. Embora a filha mais velha deles, Carly, de 16 anos, fosse geralmente considerada responsável, ela havia sido recentemente suspensa da escola por fumar maconha, o que levou a uma queda em suas notas. Após sessões obrigatórias de aconselhamento, suas notas normalizaram e os problemas pareceram superados. Às 21 horas de sexta, 12 de outubro de 2018, Melissa Gussett recebeu uma ligação urgente de Carly. A adolescente estava aproveitando uma noite com seu namorado, Donald Arrowwood III, de 16 anos, e os dois começaram a noite em um jogo de futebol americano do colégio, antes de irem para uma festa em uma casa. Donald disse que após fumar às 20, já Carly ficou inquieta e assustada, afirmando que a música da festa a assustava. Ele a levou para fora, esperando que o ar fresco a acalmasse. Em vez disso, o pânico dela só aumentou. Ela passou a fugir de Donald, um garoto que conhecia há anos por medo dele. Nesse momento, ela ligou para Melissa e implorou para que ela viesse buscá-la na festa. Melissa percebeu que ela parecia frenética e desorientada ao telefone. Donald disse que Carly não fumava há um tempo e atribuiu seu comportamento a isso, notando que ninguém mais na festa teve efeitos parecidos. Não querendo assustá-la ainda mais ao correr atrás dela no escuro, Donald esperou do lado de fora da festa por 20 minutos caso ela voltasse. Ele nunca mais a viu. Na mesma época, Melissa dirigia devagar pelas estradas escuras da comunidade rural, procurando Carly. Ela viu uma luz piscando longe. Era a lanterna do celular de Carly, balançando enquanto ela corria pela rua. Após alcançá-la, Melissa colocou Carly no carro, mas ela seguia em pânico extremo, trocando de assento de forma errática e dizendo que o carro iria matá-la. Ao chegarem em casa, Zachary, pai de Carly, notou que ela estava tão perturbada que a maconha consumida devia estar misturada com outra droga. Melissa filmou o sofrimento de Carly para alertá-la sobre os perigos das drogas quando estivesse sóbria. Na gravação, não totalmente divulgada, Carly contou aos pais que estragara tudo e temia que Melissa a matasse. Melissa, alarmada, disse que jamais queria machucá-la enquanto Carly chorou, mostrando forte paranoia. Só penso nessas coisas demoníacas e não consigo evitar. Zachary e Melissa colocaram Carly na cama esperando que ela dormisse e melhorasse. Nesse ponto, o relato de Melissa se torna inconsistente. Primeiro, Melissa disse às autoridades que foi verificar como ela estava às 5h45 da manhã. Na manhã seguinte, ao voltar às 7h15, Carly já não estava lá. Mais tarde, porém, Melissa mudou sua versão e afirmou que passou a noite dormindo com Carly em sua cama. Ao acordar às 7h, Carly já não estava lá. Inicialmente, Zachary e Melissa pensaram que Carly só tinha saído rapidamente, mas se preocuparam ao notar que ela deixou o celular. Eles procuraram pelo bairro em círculos cada vez maiores, mas às 9 horas ainda não havia sinal dela. Então, eles chamaram a polícia. No início, a família estava esperançosa. 3 testemunhas apareceram e, com esses relatos, achavam que logo ela seria encontrada. A primeira testemunha, vizinha dos Gussea, viu Carly fora de casa entre 6h30 e 6h45. Outra vizinha que conhecia Carly viu-a descendo a White Mountain Estates Road em direção à Highway 6 segurando um papel. A terceira, nunca identificada publicamente, a viu parada no cruzamento da White Mountain Estates Road com a Highway 6. O árido deserto, cheio de montanhas e canyons, foi vasculhado sem parar com cães e helicópteros. Os cães perderam o cheiro da Carly no local onde a última testemunha a viu e a trilha esfriou. Agora, quase 6 anos depois, não houve nenhum avistamento confirmado da jovem, que agora teria 22 anos. Em uma entrevista ao FBI em 2020, o pai dela disse: "Estou reduzido a 2 coisas. Ou ela atravessou o deserto tão longe que ninguém a achou, ou foi sequestrada." Como em muitos casos sem solução, a falta de respostas gera especulações, e muitos viram a história mutável de Melissa como sinal de culpa. Algumas pessoas, incluindo a mãe biológica de Carly, alegaram que Carly pode ter sofrido uma overdose e que Melissa e Zachary esconderam seu corpo. Não há indícios de que essa teoria seja real, e buscas no telefone e redes sociais não revelaram pistas. Amigos notaram que ela já teve reações ruins à maconha antes, então outra reação negativa não é improvável. Donald, embora estivesse com ela na noite anterior ao seu desaparecimento,
nunca foi considerado suspeito no que quer que tenha acontecido com sua então namorada. Ela não estava em seu juízo perfeito na noite anterior, e muitos acham que continuou alterada. Por isso, fugiu de casa a pé na manhã seguinte. A procura pela jovem segue. Ao sumir, tinha 1,70 metros. 50 quilos era cabelos loiro escuros e olhos azuis. Se souber algo sobre o desaparecimento de Carly, contate o departamento do xerife do condado de Mono pelo número na tela. Como afirmou o agente do FBI Sean Regan ao SF Gate, não desistiremos de Carly. As pessoas não desaparecem do nada. No dia 1º de março de 2024, Jack O'Sullivan, de 22 anos, saiu de sua casa em Flaxburton, uma pequena vila a apenas 8 quilômetros a sudoeste de Bristol, no Reino Unido, para uma festa em uma casa no bairro de Hot Wells. Pouco antes das 2 da manhã, ele mandou uma mensagem para sua mãe, Catherine, dizendo que estava seguro e que pretendia sair em breve. Ela perguntou se ele tinha chaves e ele respondeu com um emoji de joinha. Catherine disse ao Daily Mail que Jack não parecia bêbado, pois falava em frases completas, sinal de sobriedade. Às 2h57, Jack deixou a festa. Câmeras de segurança flagraram Jack indo ao sul e cruzando a Junction Swing Bridge sobre o rio Avon. Às 3h13, as câmeras o flagraram de novo caminhando sob o viaduto Brunel Way, na Brunel Lock Road. 25 minutos depois, às 3h38, Jack foi novamente flagrado pelas câmeras atravessando a Plimsoll Swing Bridge sobre o rio Avon, retornando para Hot Wells. Mais ou menos nesse mesmo horário, Jack fez uma ligação para uma amiga que ainda estava na festa na casa. Inicialmente, o amigo dele não atendeu, mas ligou de volta para ele cerca de 10 minutos depois. Segundo ele, ouviu Jack atender e dizer alô, mas a ligação caiu de repente. Ele não foi capturado por nenhuma câmera de segurança novamente, e novas tentativas de entrar em contato com Jack por telefone foram infrutíferas. Em Flaxburton, Catarina acordou assustada às 5 horas e percebeu que seu filho ainda não tinha voltado. Ela ligou para ele, mas caiu na caixa postal. Ansiosa, ela verificou a localização de Jack no aplicativo Buscar Meus Amigos e viu que o celular dele estava sinalizando em uma área no bairro Hot Wells, não muito longe da festa na casa. A família O'Sullivan saiu para procurá-lo, mas não teve sucesso. O celular dele parecia estar em um grupo de casas atrás de uma antiga subestação elétrica, mas ainda era muito cedo para bater nas portas. Catherine e seu marido Alan começaram a questionar qualquer pessoa que vissem na rua. O celular ficou no mesmo lugar até ficar offline às 6h44. Uma busca formal começou, e a polícia interrogou moradores onde o celular de Jack foi achado pela última vez. Mas não havia evidências suficientes para um mandado de busca. As casas na subestação elétrica atrás deles nunca foram revistadas pelas autoridades. Equipes de mergulho no rio Avon foram utilizadas, assim como drones e buscas montadas, mas tudo em vão. Os dados do telefone de Jack mostram um pico incomum por volta das 4 horas, e 39 mais de 1 hora após ele ser visto pelas câmeras de segurança. O volume de dados usado equivalia a assistir a um vídeo de 9 minutos. Bem mais do que apps em segundo plano costumam consumir. Isso mostra que o telefone estava em uso naquele momento. Mas quem o usava e o que fazia? Jack também tinha um AirTag nas chaves que nunca foi rastreado. A polícia apresentou vários motivos aos O'Sullivan: leis de privacidade da Apple, bateria descarregada e, mais tarde, afirmou a Catherine que o AirTag estava no nome da ex-namorada de Jack, não no dele. Essa última afirmação foi negada pela jovem em questão. As autoridades disseram aos pais de Jack que acreditam que ele caiu no rio Avon e se afogou. Alguns detetives online levantaram a hipótese de que foi um acidente, enquanto outros acreditam que Jack pode ter tirado a própria vida. Atualmente, não há indícios de que Jack tivesse esse desejo ou problemas de saúde mental. A polícia já buscou no rio Avon, mas ainda não encontrou sinais de Jack ou de seus pertences. Na manhã de 2 de março, estava frio e havia uma fina camada de neve no chão. Embora alguns tenham se perguntado se ele poderia ter sucumbido à hipotermia, ele estava vestido de forma adequada para o clima. A polícia de Avon e Somerset foi criticada pela família O'Sullivan e pelo público pela condução do caso Jack. Muitos acreditam que, se ele fosse uma jovem mulher,
a busca teria sido muito mais exaustiva. Catherine acha que a polícia ignorou pistas importantes no passado. Ela encontrou sozinha a última imagem de seu filho no circuito fechado de televisão às 3h38, não um investigador. Ela destaca que, apesar das autoridades afirmarem que não havia pessoas onde seu filho foi visto, as imagens mostram o contrário. Como Catherine disse ao Daily Mail, eu vi as imagens do circuito fechado de televisão, há pessoas na área. Você não as reconheceria, mas são pessoas se movimentando. Esse lugar é decadente e desagradável. Então é difícil saber o que pensar. Ela crê que seu filho ainda está em algum lugar e espera que um dia as perguntas de Catarina sejam respondidas. Jack foi visto pela última vez usando jaqueta acolchoada verde e marrom, suéter bege, calça azul marinho e tênis de couro marrom. Hoje teria 23 anos, cabelo e olhos castanhos, 1,78 metros de altura e cerca de 68 quilos. Se você tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Jack O'Sullivan, a polícia pede que você ligue para 101 se estiver no Reino Unido e mencione o número do caso que aparece na tela. Você também pode enviar dicas e informações para o e-mail exibido na tela. Stacey Ann Cales enfrentou uma infância difícil, marcada pelo relacionamento turbulento de seus pais alcoólatras. Apesar de tudo, Stacey era dedicada, se formou no ensino médio aos 16 anos e trabalhou como recepcionista noturna em um hotel em Bolingbrook, Illinois, enquanto estudava enfermagem no Joliet Junior College, perto de Chicago. Enquanto trabalhava, ela conheceu Drew Peterson, policial de 47 anos de Bolingbrook, que costumava parar no hotel em rondas de segurança. Em 2001, aos 17 anos, ela começou a namorar Drew. Apesar dos 30 anos de diferença e dele ainda ser casado com Kathleen Saville, de 38 anos. Em uma reviravolta perturbadora, Stacey frequentemente ficava no porão da casa dos Peterson com Drew, enquanto Kathleen e seus 2 filhos dormiam sem saber de nada no andar de cima. Kathleen recebeu uma carta anônima revelando o má do caso e dizendo que as conexões políticas de Drew como policial o protegeriam de consequências. Como Stacey era menor, Drew poderia ter sido acusado por se envolver com ela. A carta afirmava que o trabalho de Drew o protegeria de acusações. Em agosto de 2002, Kathleen pediu o divórcio, iniciando uma separação conturbada que gerou 18 chamadas por distúrbios domésticos entre 2002 e 2004. De acordo com Kathleen, Drew era violento e imprevisível. Ela sentia que não podia confiar nos colegas de trabalho de Drew no departamento de polícia. Então, escreveu uma carta para o escritório do procurador do condado de Will, implorando desesperadamente: ele sabe como manipular o sistema, e o próximo passo dele é tirar meus filhos de mim ou me matar. Apesar dos problemas entre Kathleen e Drew, ele teve um filho com Stacey chamado Anthony em julho. Em 18 de outubro de 2003, Stacey se casou com Drew aos 19 anos, 8 dias após o divórcio com Kathleen ser concluído. Em 1º de março de 2004, Kathleen foi encontrada morta na banheira da suíte principal da casa que dividia com Drew. O caso foi visto primeiro como afogamento acidental. Apesar da explicação, os ferimentos de Kathleen, como hematomas, fraturas e escoriações, não podiam ser justificados apenas por afogamento e contato com a banheira. Ainda assim, Stacey seguiu em frente e teve sua segunda filha, Lacey, em 2005. Ela também adotou oficialmente os 2 filhos de Kathleen. Embora ela fosse considerada uma boa mãe, o relacionamento entre ela e Drew estava se tornando cada vez mais volátil. Ela contou à família que temia o marido e pensava em se divorciar. Em 28 de outubro de 2007, sua irmã Cassandra Cales não conseguiu contatá-la. Drew Peterson disse que ao voltar do turno noturno às 5h30, Stacey avisou que visitaria o avô. Por isso, ele não estranhou ao notar sua ausência às 10 horas. Mais tarde, por volta das 21h, ele disse que ela ligou para terminar o relacionamento por outro homem. Cassandra via os acontecimentos de outro jeito. Ela tinha planos de se encontrar com a irmã naquele dia, mas quando ela não apareceu, Cassandra ficou preocupada. Desesperada, ela foi à casa dos Peterson às 23h, mas não viu os carros de Drew nem de Stacey na garagem. Uma das crianças de Drew disse que ele e Stacey discutiram, e Stacey saiu, levando Drew a segui-la. Às 23h15, Cassandra ligou para Drew
exigindo falar com sua irmã. Mas Drew disse que acabara de chegar e procurava por Stacy. Frustrada e assustada, 30 minutos depois, Cassandra chegou ao município vizinho de Downers Grove para registrar um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida. Mas informaram que ela precisava registrar em Bolingbrook, no mesmo departamento onde seu cunhado trabalhava. Ela fez isso por volta da 1h da manhã, levando o departamento a ligar para Drew em casa para avisá-lo que Cassandra havia registrado um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida para sua esposa. Sem descanso, Cassandra retornou à casa dos Peterson. Com os 2 carros na garagem, ela ligou para Drew por volta das 2h30. Ele disse que recebeu notícias de Stacy. Ela contou que o deixava por outro homem, levando dinheiro e passaporte antes de abandonar o carro no aeroporto internacional Clow. Sem confiar no cunhado, Cassandra procurou a Polícia Estadual de Illinois e registrou o desaparecimento por volta das 3h. A investigação começou e até 1º de novembro foi emitido um mandado de busca para a casa e veículos de Drew. Seus computadores e armas de fogo foram apreendidos e as autoridades anunciaram que planejavam reabrir o caso da morte prematura de sua terceira esposa em 2004. Em 21 de fevereiro de 2008, após exumação e nova investigação, a morte de Kathleen Saville foi considerada homicídio. Enquanto isso, as buscas por Stacy se intensificaram. Não havia nenhum sinal dela desde aquele dia fatídico no final de outubro. E sua família e amigos estavam desesperados por respostas. Mais de um ano depois, em 7 de maio de 2009, Drew foi preso e acusado do assassinato de Kathleen. No julgamento, usaram provas testemunhais para condená-lo. Diversas pessoas testemunharam, incluindo Vicky Connolly, segunda esposa, que afirmou que Drew foi violento durante o casamento. Neil Shorey, pastor de Stacy, também depôs. Ele afirmou que Stacy havia confessado a ele que Drew tinha matado Kathleen. Em setembro, ele foi considerado culpado de assassinato em 1º grau e condenado a 38 anos de prisão. O corpo de Stacy nunca foi encontrado. Ela é presumida morta. E Drew Peterson nunca foi acusado pelo assassinato. Cassandra continuou lutando por justiça e pela irmã. Em 2020, ao usar sonar em um canal próximo a Bolingbrook, Cassandra achou que havia encontrado restos humanos no fundo. Ela avisou a polícia, que só foi investigar 5 meses depois, mas eles não encontraram nada. Ela busca arrecadar dinheiro no GoFundMe para enviar uma equipe de mergulho ao canal com sonares portáteis. Drew continua afirmando ser inocente do assassinato da terceira esposa e do sumiço da quarta. Ele cumpre pena na prisão estadual de Indiana, em Michigan City. Quando desapareceu, Stacy tinha 23 anos, 1,57 metros de altura. 45 km na cabelos e olhos castanhos. Agora, ela teria cerca de 40 anos. Se você tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Stacy Peterson, por favor, entre em contato com o Departamento de Polícia de Bolingbrook ou com o Centro CUE para Pessoas Desaparecidas pelos números que estão na tela. No Réveillon de 2009 para 2010, a modelo Paula Sladowski, 26, e seu namorado Kevin Kline, 34, viajaram de Los Angeles a Miami para celebrar o Ano Novo. A primeira parada deles foi um show da Lady Gaga no Fontainebleau, no dia de Ano Novo. E na noite seguinte, o casal saiu para aproveitar a cidade. Porém, na manhã de 3 de janeiro, Paula e Kevin tiveram um conflito. Por volta das 7, Kevin foi expulso do Club Space após uma briga física com Paula no bar. Ele entrou em um táxi e foi embora. Pouco depois, Paula também foi escoltada para fora. As câmeras de vigilância do clube registraram a jovem do lado de fora do clube com 2 funcionários às 7h20 da manhã. Apesar de possivelmente captarem os últimos momentos de Paula, uma testemunha também a viu sair do local com um homem não identificado, descrito como corpulento, negro ou hispânico, e de cavanhaque. Horas depois, Kevin acordou no hotel e se surpreendeu ao ver que Paula não estava. O casal brigava muito, e amigos e familiares de Paula viam o relacionamento como tóxico, mas ela não costumava deixar de voltar para casa. Kevin chamou a polícia, mas pediram que aguardasse 24 horas antes de ligar de novo. Infelizmente, ela apareceu antes disso. 14 horas após Paula ser vista pela última vez no Club Space, a polícia de Miami recebeu denúncia de uma lixeira em chamas em uma rua sem saída, numa área industrial cerca de 19 quilômetros ao norte da boate. Dentro estava o corpo gravemente queimado de Paula.
Kevin se tornou o principal suspeito devido ao relacionamento conturbado, embora a identificação dela pelos registros dentários tenha levado dias. Era duvidoso que ele tivesse cometido o crime. A polícia acha que Paula foi morta em outro local e depois descartada. Provavelmente, o assassino conhecia a área pela localização remota da lixeira industrial e talvez morasse perto. Kevin era um turista e não tinha carro alugado para transportar o corpo dela. Além disso, a descrição do homem com quem Paula foi vista pela última vez não correspondia à aparência de Kevin. Kevin primeiro culpou o Club Space, dizendo que o retrato falado parecia um segurança. O clube logo divulgou notas se distanciando do crime e afirmou que Kevin estava enganado, ressaltando que nenhum segurança ou funcionário deixou o posto ou turno às 7h. Todos já foram identificados pelas câmeras ao seguir Paula. Depois, Kevin retirou os comentários sobre o clube, mas afirmou que Paula não sairia com qualquer estranho. Ele achava que o homem era alguém com quem ela conversou no clube. Até hoje, 15 anos depois, a identidade do homem com quem Paula foi vista pela última vez continua desconhecida. Nenhum outro suspeito surgiu e não foram encontradas mais filmagens de Paula. Como disse o ex-detetive Michael Galdale, a CBS News, em 2020 é o caso que não resolvi. Não conseguir dar um desfecho para a família realmente me incomoda. Eu ainda penso nisso até hoje. Se você tiver qualquer informação sobre o que aconteceu com Paula Sladowski, por favor, ligue para o Miami-Dade Crime Stoppers no número que está na tela. Em 17 de abril de 2019, o dia começou normalmente em Dallas, Texas. Um contraste marcante com a recente turbulência na vida de Prisma Reis. Aos 26 anos, a jovem trocou o cargo de assistente jurídica por recepcionista em uma concessionária e enfrentava problemas amorosos. Ela estava no processo de se reconectar com um antigo amor, mas ao mesmo tempo estava se relacionando com um homem casado que comprou o Jeep para ela. Ela também sentia que alguém a estava perseguindo. E alguns meses antes, os pneus do seu Jeep Wrangler 2017 haviam sido cortados. Assustada, ela comprou uma arma. Mesmo assim, ao deixar o filho na babá em Old East Dallas e ir trabalhar, tudo parecia normal. Ela discutiu com colegas por uma vaga de estacionamento, mas a supervisora interveio e resolveu a situação. Ao meio-dia, ela saiu para o almoço e dirigiu por 20 minutos até o centro da cidade para encontrar o ex-namorado mencionado anteriormente no restaurante e bar Tex-Mex, na Avenida Haskell. O casal namorou em 2016, mas o término foi violento. Em 2018, ela retirou a acusação de violência doméstica e eles voltaram a se falar. Infelizmente, naquele dia, o almoço não pareceu correr bem, e após uma discussão, ele foi embora. Prisma permaneceu no local bebendo por mais 3 horas, até que os funcionários do bar pararam de servi-la. Ela entrou no Jeep e foi embora. A câmera flagrou Prisma batendo na guia ao sair, sugerindo embriaguez. Às 17h05, 3 mulheres ligaram para o 911, relatando que uma mulher descrita como Prisma apontou uma arma para elas em um caso de fúria no trânsito. Elas deram a placa do carro para a atendente e disseram que Prisma já tinha saído. Ela parecia estar voltando para sua residência no subúrbio leste de Mesquite, mas após receber uma ligação, fez um retorno e voltou em direção à cidade. Às 17h47, Prisma chegou ao condomínio do ex, Olympus at Ross, agora McKellen at Ross, a 800 metros do restaurante onde almoçaram. Câmeras na garagem capturaram o Jeep branco dela chegando e parando de repente na entrada. Ela estacionou de qualquer jeito e correu para entrar no condomínio pela garagem que já fechava. 2 minutos depois, câmeras próximas aos elevadores flagraram Prisma andando de um lado para o outro, nervosa e ao telefone. Testemunhas relataram tê-la visto chorando e angustiada. Mais uma gravação sombria capturou Prisma se movendo pela garagem. E depois disso, ela desapareceu. Após as 18h, ela não foi mais vista nas câmeras do prédio, nem teve atividade no celular. Ela nunca mais foi vista. Às 19h30, a babá de seu filho se preocupou com sua ausência. Às 21h30 sem notícias, ela chamou a polícia. As autoridades iniciaram uma investigação e rapidamente encontraram o carro dela, que estava estacionado onde ela o deixou, bloqueando um cruzamento, com suas armas ainda dentro. O ex-namorado dela foi inicialmente identificado como uma pessoa de interesse, mas dados do celular e câmeras de segurança mostraram que ele estava a 20 minutos de distância,
no subúrbio de Irving, em Dallas, enquanto Prisma estava no condomínio dele. Depois, a polícia contatou as 3 pessoas com quem Prisma falou ao telefone no estacionamento coberto. Todas demonstraram confusão e preocupação, notando que Prisma estava chateada e desorientada nas conversas. No entanto, nenhuma delas fazia ideia de para onde ela poderia ter ido. A polícia investigou o homem casado que teria um relacionamento com ela e comprou o carro para ela. Porém, detalhes dessa investigação não foram totalmente divulgados ao público. Rumores online indicam que a esposa do homem pode ter descoberto o caso, mas não há confirmação oficial. 6 anos depois, ainda não há pistas sobre o desaparecimento de Prisma. Telefone e contas bancárias seguem intocados. A polícia de Mesquite diz não haver pistas ativas agora. Apesar das teorias online, a polícia inocentou o ex-namorado dela e confirmou seu álibi. Alguns suspeitam que ela foi drogada no restaurante Ebar e depois sequestrada por um desconhecido. O padrasto dela acredita que o comportamento nos vídeos do condomínio mostra que ela não estava só embriagada. Outra teoria é que Prisma desapareceu voluntariamente ou se machucou, mas a família dela insiste que ela nunca abandonaria seu filho pequeno. Prisma foi vista pela última vez com camisa vermelha e calça jeans azul cortada. É mulher hispânica de 1,52 metros. 5'2". Ela pesa 61 quilos, tem cabelo e olhos castanhos. Se souber onde está Prisma, contate o Departamento de Polícia de Mesquite ou o North Texas Crime Stoppers pelos números na tela. O que você acha? Onde estão Carly, Jack, Stacy e Prisma? Quem matou Paula? Adoraríamos saber suas opiniões nos comentários. Se conhecer algum caso não resolvido que merece destaque, avise-nos. Curta e inscreva-se para não perder o próximo episódio. Obrigada por assistir.